Fala moçada, mais uma vez estamos chegando com o programa Rodrigo Carvalho Entrevista. E nesta quarta-feira o papo vai ser muito interessante, assim como foi na última segunda, na nossa estreia. O programa está indo ao ar aqui na 98 FM, toda segunda e quarta, às 7h30 da noite. E também nos nossos canais no YouTube, canal da 98 FM, nos canais da Boa Smart, os cortes estão rodando aí. Enfim, um programa de entrevistas para que a gente abra espaço para falar sobre os assuntos que interessam para Apucarana e para toda a região. E hoje nós estamos aqui para falar de esportes, para falar de política, para falar de religião, com esse cara que tem multifunções, Danilo Ascioli. Danilo, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente hoje. Rodrigo, uma alegria estar aqui com você, poder falar com todo mundo que assiste, ouve a 98, o pessoal é muito amigo nosso, a Boa Smart, que eu tenho um carinho especial por vocês, eu me sinto honrado de estar aqui e poder participar. Como que eu posso te definir, Danilo? Porque você começou a carreira lá no direito, né? Agora é presidente de time, como que você gosta de ser chamado? Assim, o Danilo Ascioli é... Danilo Ascioli é multifatorial, multifatores, multifunções. Danilo Ascioli faz aquilo que de fato interessa a população, interessa a religião, interessa a política, interessa o esporte. Estou aqui para atender tudo que a gente puder de fato fazer, não é? Recentemente você concluiu o mestrado que você... Como é que foi isso? Mais uma etapa importante, né, Danilo? Graças a Deus, com muito trabalho, fiquei um pouquinho mais careca, inclusive, depois disso, mas concluí o mestrado em Direito, Sociedade e Tecnologia, e eu aprendi o seguinte, no final do mestrado, viu, Rodrigo? Não existe direito sem sociedade, e hoje já não existe mais sociedade sem tecnologia, então a gente tentou estudar tudo aquilo que era essencial e pudemos produzir muito conteúdo de valor aí para o mundo acadêmico. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, Danilo, sobre as questões relacionadas ao Apucarana Futsal. Os torcedores estão empolgados com essa temporada. A gente viu que teve uma montagem de elenco muito grande. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas eu queria saber de onde você vem, Danilo. Como é que você chegou até hoje a ser o presidente do Apucarana Futsal? Como você chegou a ser secretário? Qual que é a tua caminhada aí para o pessoal? Porque você é muito jovem, né? Qual que é a caminhada para o pessoal te conhecer melhor? Tá, então assim... Eu fui criado pelos meus avós, então criado dentro da Igreja Assembleia de Deus em Apucarana e sempre muito incentivado pelo meu avô, o pastor Daniel Ascioli, a estudar, a participar de todos os eventos, funções sociais. Então lá em 2013 eu iniciei a faculdade de Direito. Lá na faculdade de Direito fui estagiário, passei na prova seletiva da Justiça Federal, então fui estagiário da Justiça Federal. Em seguida passei no processo seletivo para trabalhar no gabinete da doutora Renata Bolzan Jaures, da 2ª Vara Civil da comarca de Apucarana. De lá, eu comecei a trabalhar no Justiça no Bairro, enfim, sempre aí só trabalhando na parte técnica. Em seguida, eu fui convidado a participar na coordenação de uma campanha eleitoral. E aí começou, o bichinho da política picou a gente. Nós começamos a participar também da parte eleitoral. Virei assessor de vereador, me formei em Direito. Aí saí para atuar como advogado, fiz Justiça no Bairro no estado inteiro do Paraná, atuando como advogado. Fui convidado para retornar para a Câmara para ser procurador-geral. Fui procurador-geral mais novo da história de Apucarana, uma baita responsabilidade. Quantos anos que você tinha quando você assumiu essa função? 25 anos. 25 anos. Isso, aí com 25 anos... Gostando muito do esporte, do futsal, até porque eu sou um craque, né, Rodrigo? Não sei. Craque, canhoto, pivô. Então eu participando, comecei a acompanhar ali o Apucarana Futsal. Tenho grandes amigos lá, o Gabu e o Luan. E um dia, de forma inusitada, a gente comendo lá no Yellowstone, eles falaram assim, por que você não vira presidente do Apucarana? Eu acompanhava muito enquanto torcedor. E aí eu topei o desafio, participei das eleições para presidente, fui votado por unanimidade. É literalmente um desafio, e aí assumi a presidência, comecei a cuidar também do esporte na cidade, de alguns fatores, virei secretário municipal. Então, quando eu começo a contar a história, o pessoal pergunta, quantos anos você tem, cara? Eu falei, não, 31 56. Só. Só 31 por enquanto, mas de fato a gente tentou aí nessa caminhada fazer tudo que fosse possível e da melhor maneira possível, porque a gente não pode ser igual o Ganso, né, Rodrigo? O Ganso, ele anda mal, nada mal, voa mal, come mal. Não, a gente tenta fazer tudo aquilo que a gente faz. Nós tentamos fazer da melhor maneira possível.
Interessante isso que você falou. Vamos voltar um pouquinho, antes de falar do futebol, do futsal ainda no caso, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse programa Justiça no Bairro. Até para a gente trazer o serviço aqui na 98 FM, na Boa Smart. Como é que funciona? Esse programa ainda existe? Ele acontece no Paraná? Para que serve? Quem pode participar? Veja, a desembargadora Joeci Camargo, que foi juiz em Apucarana, tem uma história incrível. Ela começou sendo, inclusive, diarista. Hoje ela é desembargadora, primeira vice-presidente do Tribunal de Justiça. Ela, entendendo a necessidade social das pessoas, ela criou um programa que levava a justiça nos bairros, para as pessoas que normalmente são distantes de um fórum, distantes de um juiz, distantes de um desembargador, distantes do promotor. Ela criou um programa para fazer casamento comunitário, para atender as demandas de DPVAT, também para atender questão de divórcio, porque às vezes o divórcio demorava muito. Então hoje é tudo muito sério no programa Justiça no Bairro. Esse é um programa, e é importante eu dizer isso, Rodrigo, porque nós estamos na política, mas o programa Justiça no Bairro é um programa que não tem bandeira política. A bandeira do programa Justiça no Bairro é o atendimento social. Então esse programa funciona muito bem, atende milhares de pessoas no estado inteiro e é literalmente um exemplo, inclusive para o Brasil, de programa social. Quem que controla hoje o programa? Quem controla, a coordenadora do programa, é a desembargadora Joeci Camargo, com o apoio do Sesc Cidadão. Entendi. É um programa, então, que continua, que segue. Tem quantos anos, mais ou menos, no estado? Agora você me pegou, hein, homem? Mas eu acredito que tem mais de 15 anos já. A tua atuação começou em que ano? Desde 2016. Eu comecei em 2016 com Justiça no Bairro. Tem uma certa experiência, então, e legal. São programas como esse, inclusive eu já fiz até reportagem, te perguntei aqui, mas realmente que levam o serviço público de qualidade para as pessoas que precisam. Às vezes, muita gente, eu lembro que as pessoas não entendiam nem o porquê de estar ali, né, mas realmente fazia diferença na vida delas. Tem gente, eu brinco quando eu vou dar entrevista sobre Justiça no Bairro, eu falo assim, pessoal, se você tiver algum problema na sua vida, vai no Justiça no Bairro, que a tendência a gente resolver lá é muito grande. É identidade, é divórcio, é certidão que está faltando, é algum processo que você tem. Normalmente no Justiça no Bairro a gente desenrola isso tudo. Facilita, né? Facilita. Vamos para o esporte então? Vamos comentar. Você falou que depois de uma conversa, você acompanhava, até outras vezes conversei com você, me explicando que eu estava lá junto, queria participar da diretoria, ali o pessoal me chamou, me convidou, estava como torcedor e um dia surgiu essa... Eles te empurraram, na verdade, né? O pessoal falou, o Danilo tem que ser o presidente do Apucarana Futsal. É isso mesmo que aconteceu? Como é que foi esse processo? De fato, existiu uma necessidade de mudança. O poder, de tempos em tempos, o poder precisa mudar de mão para que as coisas consigam continuar. E nós podíamos somar de algumas maneiras. Então ali, de fato, algumas pessoas como o Rodrigo Begali, que é um grande patrocinador e apoiador do esporte em Apucarana, seu Luiz Iroz, o Danilo Felipe, pessoas que pensavam no esporte, entendiam que precisava ter uma renovação. Então eles nos chamaram, falaram, olha, nos convocaram, né? Olha, agora é a hora de você, de fato, assumir a presidência e contribuir com o que você pode contribuir. Foi nesse momento que nós viemos, temos uma diretoria grande de pessoas que trabalham no esporte, ninguém ganha nada, mas nós assumimos ali dentro daquela ideia de renovação e de oxigenar o projeto. Você começou no ano passado, né? 2023? De fato, no início de 2023 a nossa gestão se iniciou e nós assumimos esse trabalho, que é praticamente um trabalho, só não é remunerado, de cuidar do projeto do futsal na cidade de Apucarana. Você falou dessa questão de trabalho, é importante que eu acompanho jogos, estou sempre lá no ginásio, no Lagoão, acompanhei alguns jogos fora também do Apucarana Futsal, e a gente percebe justamente isso. Eu acho que esse é o grande diferencial do projeto do Apucarana Futsal, que você vê diretores, você vê o próprio presidente, pessoal que teria que estar ali de repente num espaço reservado, numa área VIP e tal, o pessoal está vendendo camisa, o pessoal está entregando na portaria, vendendo ingresso. Então todo mundo trabalha em prol do time e eu sei disso, que inclusive vocês colocam dinheiro do bolso para que a coisa aconteça. Vale a pena? Vale. A pergunta, sendo bem direto, vale a pena. Quando nós assumimos esse projeto, isso eu trago do berço cristão que a gente tem, da fé cristã, eu aprendi que quanto mais você sobe, em verdade, mais você deve servir. Então essa é a realidade. Nós estamos ali para servir, para fazer com que nós deixemos um legado. Eu falo muito isso. Daqui 10, 15, 20, 30 anos, o ideal é que as pessoas olhem e falem assim, olha, existiu uma gestão
que tinha lá o Danilo, o Chiclete, o Begalho, o Cleiton, o Barreto, tantas pessoas, e elas alavancaram o projeto, elas mantiveram o projeto, elas auxiliaram para que o projeto acontecesse. Uma das coisas que a gente fez foi, depois de 27 anos, ser trazido o Corinthians para Apucarana. Eu sou palmeirense, por óbvio, né? A gente sabe torcer direito, mas o pessoal que torce pro Corinthians, nós enchemos o ginásio da Lagoão, colocamos as 5, 6 mil pessoas, desculpa bombeiro, mas nós colocamos as pessoas lá dentro e fizemos uma grande festa. É isso que vale a pena. Vale a pena porque você vê as pessoas usando a camiseta da sua cidade, vale a pena porque nós vemos crianças deixando de fazer traquinagem para acompanhar o esporte, então vale muito a pena. Você falou que vale a pena, e aí eu vou te perguntar na visão do torcedor. Vale a pena o torcedor acompanhar em 2024 o Apucarana Futsal? Quem foi assistir o último jogo do Apucarana Futsal no ano passado e vai assistir agora a temporada, percebeu que mudou tudo, né? Por que mudou tudo? De fato, assim, o que a gente vê? Einstein dizia o seguinte: com a mesma metodologia, a gente vai chegar no mesmo resultado. Se você fizer sempre da mesma forma, não vai mudar o resultado. E nós víamos que o Apucarana, por 3 anos seguidos, chegou na semifinal. Mas por que caiu? Faltou condicionamento físico, faltou talvez um treinamento um pouquinho melhor. Então a primeira coisa que a gente fez foi mexer no motor do time. Qual que é o motor do time? Nós contratamos o melhor treinador do estado do Paraná, nós contratamos um dos melhores preparadores físicos do estado do Paraná, nós trouxemos uma comissão técnica que vive do futsal. Isso demanda investimento, mas essa é a primeira mudança que a gente vê de maneira grandiosa. Quem assistiu o jogo contra o Corinthians viu que os nossos jogadores não cansaram, eles jogaram o jogo inteiro num ritmo muito bom. E aí nós trouxemos jogadores com histórico de campeões. Porque é o seguinte, para você ganhar, alguém tem que saber o caminho. Qual é o caminho que tem que ser trilhado? Então, por isso que nós trouxemos jogadores mais experientes e uma comissão técnica especial para que o jogador possa ir lá, para que o torcedor possa ir lá e assistir com gosto o jogo, possa ver um espetáculo em todo o jogo. Ô Danilo, não dava para continuar, não dava para seguir utilizando o Gaburro? Porque a gente sabe que o Gaburro é um cara, que você falou até no começo aí do bate-papo, que você é amigo do Gaburro, o Gaburro é um cara muito querido por todos, a criançada gosta demais dele, professor de educação física, conhecido na cidade toda, tem esse lado de ser ídolo do time, né? As defesas que ele fez no jogo contra o Corinthians lá, cara, ele fez 2 milagres lá no jogo contra o Corinthians. E a gente via assim que ele tem um nível, continua sendo um grande goleiro, foi o melhor goleiro do Paraná. Não dava para continuar com o Gaburro? Olha, então eu vou lançar aqui a campanha #VoltaGaburro, porque de fato o Gaburro é um menino excepcional, ele é um amigo, é um irmão. O Gaburro é uma pessoa que eu tenho uma admiração incrível, ele vem do karatê. O Gaburro tem todo esse reflexo. O Gaburro foi campeão sul-americano de karatê. E ele é especial, só que o Gaburro teve uma lesão um pouco séria na coluna, uma hérnia ali que atrapalhou um pouco ele, até assustou a gente por um período de tempo. Ele tratou, mas agora o Gaburro entendeu que talvez já tivesse chegado ao fim o momento dele. Por mim, o Gaburro continua lá jogando, né? Eu até falo, o Gaburro, o dia que ele quiser voltar, as portas do Apucarana, eu sendo presidente, estão totalmente escancaradas para ele. Mas é um menino excepcional, mas infelizmente, talvez por uma questão mais médica, ele não possa continuar com a gente ali jogando no gol. Você falou dessa questão de definir, eu mantenho as portas abertas e tal. Como é que fica essa relação do presidente com a comissão técnica? Até onde você define, até onde você manda, até onde você escuta? Como que funciona essa relação com o Paraná? Veja, normalmente a situação de quadra, eu tenho o seguinte: para eu poder cobrar do treinador, eu tenho que dar para ele toda a liberdade dele poder escalar, dele falar quem que eu tenho que contratar, quem eu tenho que mandar embora. Porque se o presidente ou se algum diretor tem algum jogador de estimação, não tem como eu cobrar resultado do treinador. Então hoje o treinador, de fato, ele tem toda a liberdade de escalar, deixar de escalar, pedir para mandar embora, pedir para contratar. Até porque ele é cobrado pelo resultado, ele é cobrado para que o time jogue bem. Porque não é só ter resultado, né? Ganhou de 1-0, isso é ótimo, prova que no final a gente quer o resultado. Mas as pessoas querem um espetáculo, querem ir lá no Lagoão e ver um espetáculo de bola. Eu até brinco com meus jogadores, dá uma carretilha aí, faz igual o Falcão fazia. Todo mundo quer ver, né? Não, com certeza. Danilo, pra gente fechar essa parte do Apucarana Futsal, esse ano a gente vai ter esse mês agora, de março, tem um jogo importante contra o Paraná. O Paraná é um time pesado, né? Camisa pesada, apesar de não estar vivendo no futebol uma fase
como viveu nos anos 90 e tal. O Paraná até teve um problema com a SAF outro dia, o pessoal iria ter uma SAF no futebol, não tem mais. Enfim, mas no futsal tem um projeto bem organizado. Subiram da Série Bronze agora e vão jogar no Lagoão no final do mês. Exatamente. No dia 30 de março, a equipe do Paraná Clube vem para disputar contra o Apucarana. Se Deus quiser, o Apucarana vai vencer. O Paraná, ele inclusive passou a investir muito no futsal, porque ele entende, o Paraná consegue colocar lá por jogo 4 mil, 5 mil pessoas no ginásio. E no campo, com a situação que está, às vezes não consegue colocar tudo isso de torcedor. Então entenderam que o futsal, ele move praticamente montanhas. As pessoas vão lá para ver, porque o jogo é mais dinâmico. Então o Paraná tem um grande projeto. O Apucarana vai enfrentar essa grande equipe e nós queremos com certeza que com isso o futsal cresça. Legal. Como que você está vendo, para fechar mesmo, como que você está vendo a questão da relação do torcedor do Apucarana com o Apucarana Futsal? Está vivendo um momento bom, apesar dos 3 anos que a gente teve, porque quando começa a temporada, eu acompanhei essas últimas temporadas, o Apucarana montou o time, e o pessoal para na rua e pergunta, e daí esse ano, será que vai, Rodrigo? Não, esse ano vai, e daí vai aumentando a expectativa, vai aumentando, vai subindo, e o Apucarana passa de fase e tal, chega na última hora, no último momento, 3 vezes bateu na trave. Nesse ano, o que você acha que a gente pode entregar, que o time pode entregar, e principalmente nessa relação de torcedor, porque é uma relação de amor, né? Amor e ódio também. Com certeza. O que eu poderia falar hoje, que é o que eu sinto nas ruas quando a gente conversa com os torcedores, é que há um sentimento de esperança renovada. O pessoal foi lá, assistiu o jogo contra o Corinthians, nós fizemos alguns jogos treinos e ganhamos, a título de exemplo, ganhamos a equipe do Dracena de 6-0, uma forte equipe. Então o nosso time vem renovando a esperança do torcedor. O que é inegociável para a gente, isso eu bato muito na tecla, é que o Apucarana precisa parar de decidir o jogo de acesso fora de casa. Não faz sentido, Rodrigo. Toda vez a gente tem que decidir na torcida dos caras. Esse ano, eles vão ter que vir decidir aqui em casa, aqui no Lagoão. Então isso para a gente é inegociável. Agora, o Apucarana tem um projeto muito sólido, com boas empresas, a Itaipu entrou agora, então nós acreditamos que esse seja o ano da vitória. Vamos esperar então, vamos acompanhar também esse ano a temporada do Apucarana Futsal. Fora o Paranaense, vai disputar mais outra competição? Nós queremos participar da Taça Paraná. Nós fomos convidados para jogar o Brasileirão de Futsal, isso aí até primeira mão para você, viu, Rodrigo? Nós fomos convidados para participar do Brasileirão de Futsal, só que o investimento nesse momento era muito alto, era cerca de R$350 mil. Então acabou que por algumas situações nós não vamos participar do Brasileirão, mas da Taça Paraná é uma chance muito grande que nós participemos. Legal. Danilo, você hoje está nessa função, você é advogado, continua sendo, está na função de presidente do Apucarana Futsal e também na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Apucarana. Você passou pela Câmara, foi procurador e tal. Como é que está esse desafio de ser secretário e qual é o teu trabalho realmente dentro da prefeitura hoje? Essa é uma pergunta muito interessante, Rodrigo. Eu fiquei 5 anos como procurador-geral da Câmara Municipal de Apucarana, atuando de forma veemente com a parte técnica, fazendo denúncia quando precisava fazer, tocando processos administrativos, dando pareceres jurídicos. E chegou no meados do ano passado, nós recebemos um convite do prefeito para que nós participássemos da gestão enquanto secretário, na Secretaria de Assuntos Estratégicos. E aí alguém pergunta, mas o que faz um secretário de Assuntos Estratégicos? Então, primeiro, a parte de tecnologia, nós temos esse cuidado de trazer para Apucarana. Como eu fiz o mestrado em tecnologia, hoje nós falamos muito em Smart City, uma cidade inteligente, uma cidade digital. A título de exemplo, nós trouxemos um projeto nosso, nós trouxemos a internet gratuita para as pessoas que participam da Feira da Lua, no Espaço das Feiras. Nos próximos dias, nós vamos colocar a internet gratuita na Praça Rui Barbosa. Mas, Danilo, que diferença isso faz? Faz toda. Porque tem gente que não tem acesso a dados e precisa chamar um Uber, precisa conversar com o pai, precisa conversar com a mãe, precisa mandar mensagem para o filho, para o neto. Então, nós, por meio do poder público, trouxemos um projeto que facilita a acessibilidade à internet. Isso a título de exemplo. Agora, outras situações que nós trabalhamos, tudo aquilo que permeia mais de uma secretaria. Poxa vida, tem uma situação que permeia a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura. Quem faz essa costura entre as secretarias é o secretário de Assuntos Estratégicos.
além de, por óbvio, cuidar de programas como o Programa de Justiça no Bairro, programas e outros programas tantos que a gente tenta trazer para a cidade, para que a cidade se desenvolva, porque nós estamos no eixo Londrina e Maringá. Então o pessoal olha muito para Maringá, olha muito para Londrina, mas eu digo que a locomotiva do Vale do Ivaí é Apucarana. Então nós precisamos trazer essa função de protagonismo para a nossa cidade. Essa relação da prefeitura com a Câmara também está dentro da Secretaria de Assuntos Estratégicos? De fato, essa parte política, e veja, política não é politicagem, a parte política de fazer a intermediação entre as duas casas, a Câmara Municipal e a Prefeitura. Mas, Danilo, por que faz isso? Isso só acontece em Apucarana? Não. O artigo 2º da Constituição vai falar que os poderes são harmônicos entre si. E essa harmonia depende que alguém vá lá e converse, depende que alguém vá lá e explique quais são os projetos do Executivo, e essa função hoje está na nossa mão. É importante a gente falar disso porque tem muitas cidades que a gente entende que a prefeitura ela está muito, mas muito acima do nível de importância do que a Câmara, né? Os vereadores, eles não se colocam como realmente autoridades do município, esse poder que você falou aí, os 3 poderes e tal. E Apucarana a gente percebe uma Câmara atuante. Sim. Então essa relação de aprovação de projeto, de entendimento, ela faz toda a diferença. Você acha que, qual que é a tua avaliação da Câmara atual? Isso que é importante também, eu saber a tua opinião. Veja, a Câmara ela tem que ter uma atuação de protagonismo. Não faz sentido quando a gente encontra uma Câmara que está no marasmo, que os vereadores não trazem verba para o município, que os vereadores não apresentam nenhum projeto de lei e que eles não fiscalizam. Então, primeira função, a Câmara tem que, de fato, para ser protagonista, tem que fiscalizar, tem que criar projetos e tem que, por óbvio, buscar dinheiro, porque tem dinheiro no Estado. Eu uso de exemplo, Rodrigo, em menos de um ano, atuando enquanto secretário, eu trouxe quase R$1 milhão para Apucarana. E o dinheiro está lá em Curitiba, só tem que buscar ele. Esse dinheiro não é para mim, não é para o João, não é para a Maria. Esse dinheiro vem para a conta do município para que o município faça investimento. Agora a Câmara. Como nós temos a Câmara de hoje? Por óbvio, ela não é perfeita, longe de ser perfeita. Acho que não existe Câmara Municipal perfeita, mas ela traz um protagonismo. Nós vemos vereadores que, de fato, sabem fazer um papel republicano. Eu cito o professor Molina, que consegue ser presidente da Câmara já pela 2ª vez e consegue exercer essa função republicana de tratar a oposição, tratar a base do prefeito com respeito, fazer com que todos sentem na mesma mesa para poder conversar. Porque sem diálogo não há avanço. Então a nossa Câmara precisa de melhoras, por óbvio, mas ao mesmo tempo ela é uma Câmara muito melhor do que a passada, ao meu ver. Vamos falar então, já estamos falando em política, a gente está falando em Câmara, Prefeitura e tal. Seu posicionamento para esse ano, é um ano de eleições municipais, não é segredo, porque a gente já viu em outras entrevistas, eu pelo menos já ouvi você dizer em outras entrevistas, que você pretende se candidatar a vereador. Essa é a ideia mesmo, se candidatar. Hoje você é um pré-candidato a vereador? De fato assim, eu vou responder com o seguinte. Eu aprendi lá na casa com meu avô, o pastor Ignacioli, que primeiro a árvore dá fruto e depois a gente dá um nome para ela. Não adianta eu chamar de macieira uma árvore que dá laranja. Primeiro, durante 8 anos, nós viemos construindo, tentando dar fruto para a cidade de Apucarana, demonstrando que nós poderíamos galgar um cargo, poderíamos galgar uma função política da vereança, a título de exemplo. Então, nesse momento que nós podemos falar que, de fato, nós somos pré-candidatos, eu sou pré-candidato a vereador. Agora, Danilo, é o poder pelo poder? Não. Quem tem que falar isso é o povo. Nós temos ouvido a demanda de pessoas que falam, olha, Danilo, é importante que você esteja lá, é importante que você disponibilize o seu nome. Então, por óbvio, ouvindo o que as pessoas falam, eu vou disponibilizar o meu nome sim e vou colocar à disposição da população. Se eles entenderem que vale a pena, ótimo. Se eles entenderem que não vale a pena, tudo bem também. Nessa questão de política, tem gente que fala assim, política é construção, você vai construindo, é a arte de somar e tal, a gente já ouviu isso muitas vezes, você já ouviu com certeza. E o que você fez até hoje, como assessor, trabalhando diretamente nas campanhas, dentro da Câmara, nos projetos, agora na Secretaria, essa interlocução junto com a Câmara Municipal, te credencia para fazer um bom mandato, caso seja eleito? Veja, por isso eu gosto demais de conversar com você, Rodrigo, porque você é um cara muito inteligente, então você faz as perguntas da maneira correta. O que eu fiz até hoje? Enquanto procurador,
denunciei um servidor que inclusive foi exonerado, ganhava cerca de R$24 mil de maneira irregular na Câmara Municipal. Se você fizer a conta até o final da carreira que ele deixou de ter, são cerca de R$6 milhões que economizou para o povo. Esses R$6 milhões que economizou é para asfalto, é para saúde, é para educação, é para o esporte, só que não foi um só. Nós tratamos de casos de outros servidores na mesma situação, então se você somar, são mais de 15 milhões economizados no longo prazo. Nós trouxemos mais de R$1 milhão para a Prefeitura de Apucarana, para o município, que vai ser revertido para os cidadãos, com construção de quadra, com melhoria em escola, com entrega de veículo para entidade, para associação. Então, é nesse sentido. O vereador tem que ser o cara que atua nesse sentido, atua pela população. Nós precisamos, quando queremos ser políticos, ter o sentimento de responsabilidade com o próprio povo. Porque tem gente que quer ser político, só que a pessoa é indiferente com a necessidade. Aquele que é indiferente com a necessidade do outro não merece galgar nenhum cargo político. A sua base, hoje, ela está presente onde? Nesse mundo onde a gente tem a polarização no Brasil, a política polarizada, vale a pena realmente você tomar um lado, que a gente percebe que o que você fala nas suas redes sociais, você toma o lado da direita. Sim, sim. Você sabe que com isso você acaba ganhando votos, mas você perde do outro lado também. Vale a pena ter um lado hoje? É essa a sua aposta? Eu aprendi que política tem que ter lado. Existe uma historinha, eu vou contar bem rapidinho, que é cristã. Ela fala o seguinte, tava lá uma pessoa em cima do muro, de um lado estavam os anjos e do outro lado os demônios. E os demônios quietos e os anjos falando, desce do muro, desce daí, pelo amor de Deus, desce daí, não fica no muro. Então o cara que estava em cima do muro ficou incomodado, olhou para os demônios e falou assim, por que vocês não falam nada? Eles falaram, porque o muro é nosso. Então assim, tem que ter lado. Na minha concepção, você precisa ter lado. Você precisa definir o que você quer, você precisa definir quem você é. Então, muito claramente, sou de direita. Defendo os valores da família, defendo os valores cristãos, defendo porque eu sei que é isso que leva a gente para um futuro melhor. Então veja, por que eu não sou socialista, por que eu não sou comunista? Porque o socialismo e o comunismo é assim, se eu não consigo construir, se eu não consigo conquistar, eu vou destruir. Cara, destruição não leva a nada. A gente leva, você falou agora há pouco, a política é construção. Então é com a construção que a gente vai chegar a um momento melhor. Melhor para o Danilo, melhor para o Rodrigo? Não, melhor para a população. É isso que nós defendemos, essa é a nossa bandeira. E você parte de uma base cristã? Sim, veja, fui criado na igreja evangélica, estive um período fora, mas fui criado na igreja evangélica, fui o tempo inteiro, li muito sobre comunismo, sobre socialismo, sobre capitalismo, e eu entendo que todos têm problema, mas o que tem menos problema é a sociedade do capital. É uma sociedade capitalista, aquela sociedade também que beneficia aquele que tem o mérito, aquele que se esforça para alcançar. Então é nesse sentido que eu sou uma pessoa de direita. Entendo que existem necessidades sociais, então algumas pessoas vão falar, você é de centro-direita. Sim, mas de centro-esquerda ou de esquerda jamais. A gente está caminhando para o final da nossa entrevista, a gente tem ainda 1 minuto e meio. Danilo, Apucarana tem desafios, é uma cidade que se desenvolveu muito nos últimos anos, mas com certeza tem muito pelo futuro. O que você acredita? Qual que é a Apucarana que você sonha? A Apucarana que eu sonho é aquela Apucarana que deixa de exportar pessoas, de mandar alunos para a Faculdade de Medicina em Londrina, Maringá, Curitiba, na Argentina, no Paraguai. A Apucarana que eu sonho é aquela Apucarana que vai manter as pessoas aqui, que as pessoas vão ter um sentimento municipalista, que as pessoas vão ter orgulho da cidade em que elas moram, que elas conseguem olhar e falar assim, eu não preciso ir para o shopping de Londrina porque o meu shopping me atende. Eu não preciso caminhar lá em Maringá porque aqui eu tenho um parque que é cuidado. Eu não preciso mandar o meu filho para uma escola de fora porque a escola daqui tem qualidade. Então eu sou municipalista, eu defendo muito as bandeiras do nosso município e é nesse sentido que eu penso que a Apucarana pode avançar muito. Precisa mudar o que está ruim, mas precisa continuar aquilo que está bom, porque com a construção vai ficar muito bom para todo mundo. Danilo, muito obrigado pela sua participação, tem muito papo, a gente poderia ficar aqui muito tempo conversando, mas obrigado por ter aceito o convite. Rodrigo, obrigado e obrigado a todo mundo que acompanhou, é uma alegria sempre poder falar com vocês. E é isso aí, a gente encerra mais essa edição do programa Rodrigo Carvalho Entrevista aqui na 98 FM, também na Boa Smart, não se esqueça de curtir, mande a mensagem para
você dizer aí quem que a gente deve entrevistar no próximo programa. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.